Bom dia, Espírito Santo. Tome este lugar e dirija todas as coisas aqui, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver qual é o couvert. Hoje é dia 2 do mês 6, metade do ano. Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Note que o salmista não está dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele te concedeu algo que você tanto queria, ou te livrou de algo que você tanto temia. Isto quer dizer que ações de graças devem ser tributadas a Deus porque Ele é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. Aprendemos que não podemos render graças ao Senhor apenas quando as coisas vão bem ou quando alcançamos uma bênção ou um livramento. Não, isso não é rendição de graças, mas recompensa por algo que refutamos merecedores. Ação de graças é por tudo e em todas as situações, assim como nos ensinou o profeta Abacuque. O que é que Abacuque nos ensinou quanto a render graças ao Pai? Capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Hoje tem tudo, a abundância, glória a Deus. Amanhã, hoje não tem nada, glória a Deus. Ele é Deus em todas as circunstâncias e situações. Rendei graças ao Senhor, não porque hoje está tudo bom, vai tudo bem. Não, porque Ele é bom. Em tudo dai graças, por quê? Porque a vontade dEle é em Cristo. Por isso. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com o Pai. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Foi do teu agrado nos trazer até aqui, para ouvirmos a tua palavra, para falarmos contigo através das nossas orações e para receber a instrução, a revelação, a compreensão, o entendimento que o teu Espírito tem para nos dar acerca da tua palavra. E tudo quanto for feito neste lugar e nas nossas vidas, que seja para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir na nossa meditação sobre os 3 estágios da salvação, que nós começamos há algumas semanas. Qual é o primeiro estágio da salvação? Justificação. Justificação. Qual é o segundo? Santificação. E o terceiro? Ou ressurreição. Então, na semana passada, nós terminamos aqui
falando a respeito da santificação, do segundo estágio da nossa salvação. E hoje nós vamos prosseguir falando, vamos ver se a gente consegue concluir, né, a respeito da glorificação. Nós vimos que o Espírito Santo está trabalhando, é o ministério dele. Assim como Jesus teve o seu ministério terreno, como Deus teve o seu ministério na antiga aliança, hoje é o ministério do Espírito Santo. Ajudando, guiando a nova criatura nesse processo dinâmico. Gente, para mim, particularmente, essa definição de processo, a gente vive em tudo o que a gente faz um processo, porque é um conjunto de atos e de princípios que a gente deve observar e que são coordenados e que buscam um fim, um objetivo, um alvo. É um processo dinâmico, contínuo, progressivo e ininterrupto, já que é impossível alguém ser santificado por conta própria. Quem nos santifica é a palavra, é o Espírito que nos guia nesse processo, através da palavra. Falamos que o Espírito Santo está ajudando, e ele é o ajudador, é o guia, é o consolador, é o paráclito. São termos que emergem da própria Bíblia. Vamos ver aí na carta aos Romanos, no capítulo 8. O apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Aí nós vamos para o versículo 6. Ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Vamos fazer um parêntese aqui, vamos ver qual é o pendor ou quais são as obras da carne que a inclinação leva o indivíduo ou a pessoa. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma enumeração destas obras provenientes da carne. Aí ele diz no versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quer dizer que ele não fecha a lista, não. Não está encerrada a lista, não está fechada a lista. Ele diz coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro bem, é como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você deve perguntar para você, porque você está lendo o texto bíblico como eu estou lendo. Alguma dessas coisas aqui se faz presente na sua vida? Ele está dizendo que é obra da carne. Uma coisa é a gente passar os olhos assim, fazer a leitura. Outra coisa é você parar para refletir.
Existe alguma dessas coisas aqui na sua vida? Você que diz que é uma nova criatura. Não é fruto do Espírito, é obra da carne. Aí voltemos ao texto de Romanos 8, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma coisa é se dizer nova criatura. Outra coisa é ser nova criatura. Os parâmetros, os balizamentos são bíblicos. Estão aqui, descritos. Então, cada um tem que pautar a sua vida e olhar, bom, como é que eu estou vivendo? Isso aqui faz parte, tem feito parte da minha vida? Tenho vivido isso no dia a dia ou aquilo? Se porém, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. É Ele quem dá vida. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e não podem expressar as obras da carne, mas fruto do Espírito. Porque não recebestes o espírito de escravidão, de covardia, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, com receio. Mas recebestes o espírito de adoção, de ousadia, baseados no qual clamamos: Paizinho, Abba, Pai. Quem é que faz isso? Quem é que te dá essa certeza e essa convicção? O próprio Espírito testifica, confirma, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. É Ele que não deixa dúvida. Quando o diabo sopra, ou levanta alguém para soprar no teu ouvido, isso não é isso aí que você está pensando, não. A coisa não é bem assim, não. Não é por aí. O Espírito Santo vem e diz, é assim, esse é o caminho. Esse é o caminho. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, então não é vida fácil, moleza. Tem sofrimento, tem nessa caminhada. Tem aflições, tem nessa caminhada. Mas tem vitória, o cântico que os irmãos cantaram aqui. E vitória pressupõe o quê? A vitória vem depois da luta, da batalha, não vem antes. Não existe vitória sem guerra, sem luta, sem aflição, sem sofrimento. Eles fazem parte dessa natureza que nós trouxemos, desse corpo que veio do pó, do barro. É frágil. Por isso que na 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz que a excelência do poder nesse vaso de barro é de Deus e não de nós. Vem dele. Porque ele garante a vitória. Depois da luta. Não antes da luta. Não de braços cruzados. Ganhou algum jogo lá, quando você jogou, todo mundo sentado no gramado, olhando o adversário tocar a bola? Não, tem que suar muita camisa, né?
Tem que suar. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A glorificação. Olha o estágio final. Deus começou a boa obra, nos justificou. Está fazendo a boa obra, nos santificando. E há de completar a boa obra, nos glorificando. A afirmação, portanto, é legítima. Estou sendo salvo nesse processo de santificação, porque o Espírito Santo está nos livrando do poder, do domínio do pecado. Romanos 6,14, o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Está me livrando do domínio do pecado. Esta é uma obra que Deus está realizando continuamente na vida dos seus filhos. E quem dá testemunho dessa realidade é o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 14 em diante. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sendo, gerúndio, uma ação contínua, estão sendo santificados. Os que foram justificados, estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então o Espírito Santo me convence, me mostra, me dá a clareza de que eu não posso incomodar Deus com algo que Deus diz que não se lembra mais. Senhor, irmãos, a gente precisa ampliar um pouco os horizontes. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Me lembro que em idos, tempos passados, conheci um pastor que ele dizia assim, se você ouvir uma pregação, uma mensagem e dizer, olha, não valeu nada, não é correto. Porque no mínimo, o texto bíblico foi salvo. Você salva o texto bíblico, ou vai dizer que a palavra de Deus não vale nada. No mínimo a pessoa citou um texto ou um versículo, como já cansei de ouvir no meio tradicional, né? A pessoa lê um versículo e fala 2 horas, 3 horas, aí divaga, viaja, e vai, e vem, e volta. Um texto da Bíblia só foi lido, um versículo. O que salvou da pregação? O versículo. A palavra de Deus, o texto bíblico, salvou. O apóstolo está dizendo aqui, você julgue tudo. O que é bom? Vou filtrar o que é bom, sempre tem alguma coisa boa. A gente aprende.
Pelo menos uma palavra que você não conhecia. Aí você vai lá no dicionário e procurar o que significa aquela palavra. Assim é que a gente cresce e se desenvolve, né, na vida. Então, eu não vou encontrar livros no mercado de teólogos, como não encontrei até hoje, ou pouquíssimos, a não ser do nosso meio, né, daqueles que escrevem, porque até fora do meio, raramente você vai encontrar alguém falando dos 5 pilares do Evangelho. Mas vai dizer que não tem nada que presta nos livros. Ou nas pregações. Alguma coisa boa sobra. Então, a nossa diretriz tem que ser essa daqui, ó. Julga tudo. Separa, retém. Isso aqui é bom. Isso foi proveitoso, isso eu não sabia. Isso eu não conhecia. Aprendi. Isso é humildade, porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. Precisa crescer. Quem é que me leva a esse estágio? O Espírito Santo. Ele veio para isso, ele que me ensina. Foi isso que Jesus disse aqui no capítulo 16 de João, do Evangelho escrito por João. E nós estamos subestimando a ação, ignorando ou fechando a porta da oportunidade. João, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O apóstolo Paulo fez a lista das obras da carne. Ele não encerrou a lista. Ele diz coisas semelhantes a estas. Ah, então tem coisas semelhantes. Não são aquelas números clausos, né? Cláusula fechada e encerrada. Não, ele diz coisas semelhantes. Jesus aqui conversou com os discípulos e no versículo 12 desse texto ele diz: olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quem é que está completando os ensinamentos de Jesus? Quem é que está nos ensinando e nos guiando? É o Espírito Santo. Não, mas se não for daquele jeito lá, eu não aceito, eu não creio, eu não concordo. Deus não está subordinado ao método do homem, não está engessado. Ele não age por um único método. As muitas formas, a multiforme, Deus age de formas variadas que vão além da nossa capacidade de imaginação e de compreensão, mas Ele age. É por isso que Ele é Deus. Porque ele age. Quando a Bíblia afirma que seremos salvos, ela está testemunhando que a obra de salvação há de se completar. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, do capítulo 1, versículo 6, ele disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia da volta. O dia da volta. A obra de salvação só estará completa na ressurreição dos filhos de Deus. Quando nossos corpos corruptíveis serão transformados, se tornarão incorruptíveis, e a glória de Deus vai tomar não apenas a nossa vida, mas toda a criação, onde veremos o novo céu e a nova terra. Por que ele vai criar um novo céu e a nova terra? Não, aqui está bom, Senhor. Não, não está, porque o pecado contaminou tudo. O Espírito Santo está me livrando do domínio do pecado no dia a dia. Cristo já me livrou da culpa do pecado. Mas naquele dia eu serei livre da presença do pecado. A obra de salvação começou e caminha de forma progressiva. São estágios que nós vamos alcançando. A revelação da palavra de Deus se dá assim. Porque se eu me fechar aqui já está tudo bom. Estou satisfeito. Mas a Bíblia diz que eu devo crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor, do meu Salvador. Eu devo procurar conhecer esse Deus todos os dias e cada dia mais. Se não for assim, ele não vai me revelar. Então não tem mais nada para me revelar. Mas caminhando a cada passo que eu dou, ele vai abrindo
as portas, as comportas e o mar vai se abrindo. Serei salvo do pecado, porque ainda não ressuscitei dentre os mortos, o meu corpo corruptível não assumiu a incorruptibilidade, pois ainda não chegou o tempo. Jesus ainda não voltou. Se bem que tem gente que diz que já voltou, hein? Meu Deus, diz que ele já voltou. E que a gente está perdendo tempo falando da volta de Jesus. Misericórdia. Isso é cegueira. Cegueira. É tapa. Aqui, ó. Tapa. Quando Jesus voltar, ele fará novas todas as coisas, pela sua graça. Na ressurreição, glorificação, seremos livres da presença do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 26. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. As primícias. Aqueles que morrem em Cristo. Aqueles que partem dessa vida crendo na sua salvação, na obra consumada por Jesus. Virão com ele as primícias. Depois, os que estiverem vivos por ocasião da sua volta, o arrebatamento. Ele diz, então virá o fim. Quando ele entregar o reino, ele não entregou ainda. Ele ainda está trabalhando na pessoa do Espírito Santo para entregar o reino ao Pai naquele dia. Está aqui, Pai, o reino. Está aqui. E aqueles que fazem parte dele, que estão nele. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ainda não colocou todos. Tem o último inimigo aí a ser destruído, que é a morte. Ou ela ainda não dá as cartas aqui? Ela continua dando as cartas. Nasceu, vai morrer, que dia? Não sei. Ninguém sabe. Que mistério, que coisa boa também, não é? Já pensou se a gente soubesse o dia da morte? Seria uma tragédia, né? Eu vou morrer tal dia, está determinado o dia e a hora. Seria uma tragédia. Ninguém sabe. Vai. Por isso que a gente aproveita o velório para falar sobre isso, né? Porque está lá o defunto em cima da mesa, dentro do caixão. Aqui, ó. Olha o seu fim, olha o meu. Qual é a sua senha? Quer ser o primeiro da fila? Ninguém quer. Mas o apóstolo Paulo diz que morrer é lucro. Você não quer o lucro? Ninguém quer. Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem quer partir agora? Bom, ninguém tem esse poder de decidir, de decisão. Mas todos estamos na fila. E será o último inimigo a ser destruído. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo deixou escrita a ordem, como as coisas ocorrerão. A partir do versículo 13, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqueles
que morreram crendo na sua salvação, na obra consumada por Jesus. É destes que ele está falando. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem não está em Cristo não tem esperança. Esperança do quê? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Naquela parábola que Jesus contou do Lázaro e o rico, foi uma parábola. Ele contou que Lázaro morreu e foi recolhido pelos anjos e levado para o seio de Abraão. Como aquele ladrão que foi crucificado também com ele, que estava à sua direita. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São estes aqui que virão na companhia de Jesus quando ele voltar. São estes. E os outros? Estarão no inferno aguardando o dia do juízo. Para quê? Para que o inferno seja lançado dentro do lago de fogo. Essa é a ordem que o livro de Apocalipse dá e detalha. Então o inferno será lançado no lago de fogo. Mas os que estão no paraíso, no seio de Abraão ou no céu, terminologia aí não muda porque o lugar é o mesmo, estão na companhia, na presença de Deus, estes virão com Jesus no dia do arrebatamento. Trará em sua companhia os que dormem. Ora, versículo 15. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, não seremos arrebatados antes. Não encontraremos com o Senhor antes daqueles que Ele vai trazer na sua companhia. Então Jesus traz aqueles que estão lá no paraíso, para que os que estiverem vivos, por ocasião daquele dia, crendo, aguardando a sua volta. Se não estiver aguardando, não vai, não é? Jesus disse que é preciso estar vigiando e orando, aguardando a volta dele. Os sinais, ele falou, os sinais estão aí, ocorrendo. Foi sobre isso que alguém fez uma crítica. Falei, já voltou, você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa ler, ele já veio, não sei o quê. Falei, bom, é a sua convicção, você fica com ela, não tem problema. Não vai alterar a minha, não vai mudar a minha, porque a minha está aqui, baseada no que está aqui. Ele não veio ainda. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Porque os outros que estiverem no inferno ressuscitarão depois para o lago de fogo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Será um encontro nas nuvens. Jesus não vai descer aqui, hein? Ele não vai pôr os pés dele na terra quando ele voltar. O arrebatamento será nas nuvens. Por isso que ele advertiu no capítulo 24 de Mateus, né? Quando vos disserem, eis o Cristo, ei-lo ali, ou lá está, não acreditais. Ele vai, o arrebatamento será nas nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por isso que no velório de cristão, a gente diz, o nosso conforto, o nosso consolo, é que está com Cristo, em Cristo, no seio de Abraão, no paraíso. E fora de Cristo. Aí aquele monte de vela queimando, de missa de 7º dia depois, que não vai mudar o destino da alma da pessoa, de ninguém. Não muda. É aqui que você define, decide. É aqui. Não há salvação
sem justificação, primeiro ato, ou primeiro estágio. Não há salvação sem santificação, processo que estamos vivendo de santificação. E não há salvação sem a ressurreição ou glorificação, o terceiro estágio. Mas uma só e mesma obra de salvação, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, o novo nascimento ou a justificação é o início, é o começo de um processo, não é o final dele. O final se dará no dia da glorificação. Haverá uma total descontinuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal que vamos receber. Enquanto o corpo mortal é natural, sujeito às diversas limitações e inclusive à morte, o corpo glorificado será espiritual, não mais sujeito a qualquer limitação terrena. O corpo ressurreto é criado e sustentado pelo Espírito Santo, diferentemente do corpo natural que é corruptível. O corpo da glorificação será eterno e incorruptível. Eu lembro que domingo à noite nós finalizamos aqui falando da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, no versículo 16 ao 18, ele disse assim, escreveu assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Foi aqui que eu fiz uma observação. Ele não está falando de corrupção moral. Ele está falando do homem exterior, do corpo, da carne. A corrupção aqui significa a corrupção das doenças, das enfermidades, das aflições. Está dizendo ainda que isso aconteça, ainda. Contudo, o nosso homem interior se renova. Ah, mas já nasci de novo. Mas e a renovação? É todo dia. Ele diz aqui, de dia em dia. Todos os dias. Até quando? Até o dia que da minha partida ou até o dia da volta do Senhor. O processo não terminou? Não, é um processo. É contínuo, é progressivo, é dinâmico, é buscando o alvo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 58. 50 ao 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Deus não levaria esta carne e sangue contaminadas para viver eternamente com Ele. Assim como o primeiro estágio, que é o espiritual, Ele veio erradicar o pecado através de Cristo na cruz, para que tivéssemos comunhão com Ele e para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha aí, falando da morte física e falando do arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já com um corpo glorificado. E nós seremos transformados, um corpo glorificado. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.